Eu me chamo Catarino, sou aluno do Cefec, e eu queria fazer uma pergunta direcionada ao pastor Isaías e ao pastor Ronaldo. O pastor Isaías, qual o impacto da terceirização do tempo na mordomia cristã? E ao pastor Ronaldo, a diferença, né, entre o talento e o dom na excelência do serviço no reino. Terceirizar o tempo é algo que, na minha visão, não vai trazer um benefício para quem está terceirizando. Porque o tempo é muito pessoal, o tempo é seu. Então, quando você precisa organizar o seu tempo, eu entendo a sua pergunta no sentido de transferir para outras pessoas aquilo que você deve fazer, né? Terceirizar o tempo seria isso. Existem tarefas que você pode terceirizar, que vão te ajudar a compor o seu tempo, né? Se você é um gestor de equipes e tal. Mas eu me refiro a questões pessoais, principalmente em relação à mordomia cristã, que são atitudes suas. Na verdade, impossíveis de terceirizar, né? Como é que você vai terceirizar o seu relacionamento com Deus? Como é que você vai terceirizar o seu relacionamento com a esposa ou com o esposo? Como é que você vai terceirizar relacionamento com o filho? Não há como, impossível. Esse tipo de terceirização não existe. Existe uma terceirização que você pode fazer no sentido de tarefas que te cabem, principalmente se você for um gestor, e aí você começa a delegar. Porque quando você delega, e esse é um ponto muito interessante, na mordomia, vamos colocar na mordomia cristã, dentro de níveis de tarefas, se você é responsável por um departamento, e você precisa realizar diversas tarefas, estão dentro da sua área de mordomia cristã, porque lhe cabe como líder daquela área, mas você precisa compartilhar. Você precisa deixar que as outras pessoas... E também entra um ponto importante aí nessa possível terceirização, e talvez até necessária, que é a formação de novas pessoas. Porque também, se você for um líder centralizador, você não gera na vida de ninguém, você não deixa ninguém se desenvolver. Você traz tudo para você, se fecha, fica louco e não gera mais nada dentro da igreja. Falando especificamente de mordomia cristã, no sentido do serviço que você presta ao reino de Deus. Mas, para fechar, sendo bem objetivo, a mordomia que te cabe dentro de relações pessoais, impossível terceirizar. É você que tem que fazer, é você que tem que organizar, é você que tem que cumprir. Não adianta, não tem como. Tá? Se alguém tentar fazer, não vai dar certo. Mas dentro de um conceito mais amplo de serviço que se presta ao reino de Deus, na liderança principalmente, na gestão de equipes dentro da igreja, aí sim, aí você precisa não apenas terceirizar, mas oportunizar que as pessoas trabalhem do seu lado, aprendam com você, para que elas cresçam e quando o seu tempo passar, você possa continuar na vida dessas pessoas. Aqui algumas coisas. Primeiro, dons e talentos, eles às vezes são confundidos, são usados às vezes como se fossem palavras sinônimas. O pastor Assi aqui falou sobre diversos dons que tem na Bíblia, inclusive os chamados dons ministeriais. A gente vai entender, a gente pode entender ou fazer uma diferenciação a partir do seguinte: vamos entender os dons sempre como alguma coisa extraordinária, sobrenatural, uma capacitação do Espírito Santo para o cumprimento de um propósito. Até mesmo os dons ministeriais são colocados na Bíblia, a Bíblia nos diz lá em Efésios 4:12, para o aperfeiçoamento, para o desenvolvimento dos santos. Então, os pastores, mestres, profetas, doutores, são colocados na igreja para a coletividade, para que a igreja cresça com eles. Quando você fala de talentos, algumas das vezes, ou em algumas situações, ou na maioria das vezes, nós falamos de dons ou de habilidades, às vezes até naturais que você tem, que também são dádivas, são presentes que Deus te dá. Afinal, uma pessoa cantar bem, não é? Uma pessoa que canta bem, a gente sabe que é um presente de Deus, né? Mas que podem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas, que podem ser trabalhadas também para cumprir o propósito do reino. Um exemplo, a pessoa que tem uma capacidade
de clareza, de exposição das Escrituras. Às vezes é uma habilidade inata que veio. A gente às vezes recebe pessoas da igreja que cantavam já fora, já tinham um dom natural, uma habilidade natural, e que trouxeram esse tipo de ferramenta para o reino. Mas a gente imagina que esses talentos já foram equipamentos ou ferramentas especiais, né, que foram dados a essas pessoas. Não capacitações sobrenaturais, como o caso dos dons. Não sei se eu respondi, mas é isso. Uma coisa é certa, né? Como diz lá a cantora lá, meus dons e talentos são para te servir. É isso. Os dons e talentos, o que temos é para o serviço do Mestre.